Salve, salve galera, boa noite, muito boa noite para vocês. Uma ótima terça-feira. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa luta constante para que a gente possa chegar e atingir um patamar de excelência. Não só o patamar financeiro, mas a realização profissional. Todos esses fatores que juntos somam aquilo que nós chamamos de plenitude. Nós estamos aqui para isso, para lutar, para trabalhar, para tentar progredir e, claro, dentro de tudo isso que faz parte de nossa vida, está o nosso lado profissional, né? E vocês escolheram enveredar pelo concurso público e escolheram melhorar de vida através dele. Então, nós estamos aqui trabalhando constantemente, eu aqui, vocês aí no estudo e no dia a dia, para chegar num grau de excelência ótimo, bom, para quando vocês acontecer alguma prova que você queira encarar, você não sinta dificuldade na matemática. Eu tenho viajado muito esses últimos 2 meses trabalhando com o Enem. Eu tinha trabalhado com o Enem em 2018. E aí eu resolvi sair um pouquinho do Enem e me dedicar ao concurso público. Mas eu sempre gostei de trabalhar com jovens, sempre, sempre, sempre. Eu não saí do Enem assim, total. Eu dou aula em escolas particulares e também públicas, e eu trabalho, é um trabalho assim mais de garimpagem, um trabalho com menos holofotes, né? E esse ano eu recebi esse convite, aceitei. E aí, cara, eu tenho andado pelo Piauizão aí, sul do estado, norte do estado, e visto muito as pessoas, muito jovens, querendo mudar de vida. E eu fico muito feliz porque a gente às vezes tem uma visão ou pensa que essa galera não quer nada, ou então é uma geração aí meia complicada, mas o que eu tenho encontrado são muitos e muitos jovens que estão aproveitando a oportunidade para tentar mudar de vida. E fazendo um paralelo com o concurso público, até porque muitos desses jovens com certeza vão fazer concursos, eu fico muito feliz em saber que tem uma geração que está sim interessada em aprender e vocês são uma delas. Porque muitos de nós já pegou taca bastante com a matemática e a gente precisa melhorar. Nós precisamos evoluir para não sofrer em concursos públicos. Pode ser concurso da polícia, para professor, para magistério, para tribunais. Mas o que acontece muito, e eu venho batendo muito nessa tecla, é que esses concursos que vocês estão fazendo precisam muito dessa danada. E o curso é para isso, tá bom? Então hoje, questões que eu deixei na semana passada, vamos encerrar a nossa quarta etapa. Fica faltando só o simulado que eu vou mandar para vocês resolvido, tá bom? E a gente vai trabalhar hoje nossas questõezinhas de triângulos e quadriláteros, tá bom? E não perca que a terceira etapa tá top. Vamos começar? Vamos trabalhar? Então aí, primeira questão. No triângulo isósceles, da figura abaixo, ele fala em triângulo isósceles. Lembra que na aula passada eu falei isso para vocês? Que o triângulo, para ser isósceles, ele tem que ter como propriedade dois lados congruentes. O valor da medida dos lados congruentes vale 20. Ó, lados congruentes são lados que têm o mesmo tamanho. Pelo desenho, você já percebe que aqui é 20. Então, o outro lado congruente dele é 20. Pode ser esse aqui também, ó. 20. 20 e 20, tu já sabe que tu tem um triângulo isósceles. Já o valor da medida do terceiro lado corresponde a 60% do valor da medida dos lados congruentes. Então, esse terceiro lado aqui, turma, esse cara aqui, ele é 60%, olha só que coisa linda. Vamos lá, ele é 60%, deixa eu só me situar aqui, eu não estou enxergando a minha canetinha. Esse lado aqui é 60% do lado congruente, de 20. Ora, quanto é 60% de 20? 60 sobre 100 vezes 20. Corta 0 com 0, 0 com 0. 6 vezes 2 dá 12. Então, esse lado aqui mede 12 centímetros. Aí a pergunta que ele faz, não te matar danado, começa bem, né? Qual o perímetro desse triângulo?
Lembra que o perímetro é igual à soma de todas as dimensões da figura. É 20 mais 12. O perímetro vale 40 com 12, 52 centímetros. Vem para cá, corre para o abraço, bora ser feliz. Letra D é o nosso gabarito. Show de bola? Tranquilidade? Essa aí foi beleza. E aqui é uma questão onde eu envolvo alguns conceitos que nós falamos na aula passada. Triângulo isósceles, tá bom? Falo em lados congruentes, que são os lados que têm o mesmo tamanho. Então você tem que levar isso aí, essas informações para desenvolver uma questão dessa. Já pensou? Se a pessoa nem sabe o que é um triângulo isósceles, a questão fica super difícil. Mas se você sabe as propriedades, tchau, corre para o abraço e vamos ser felizes. Beleza? Agora para a segunda. Essa aí é só o mizinho da pipoca, né? Segunda questão. Ele fala para a gente em triângulo retângulo. Olha só, que coisa linda. Ó. Vou pegar aqui e mudar a fonte. Triângulo retângulo. Só lembrando da aula passada, o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Consequentemente, esses dois lados aqui, ó, que formam o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. E o maior lado do triângulo retângulo, que é justamente o lado que fica contrário ao ângulo de 90 graus, recebe o nome de hipotenusa. Ele diz assim, no triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 e um dos catetos mede 12. Qual a medida do outro cateto? Meus amores, eu deixei para falar na questão isso aqui para poder você lembrar comigo que todo triângulo retângulo ele obedece a um teorema conhecido como Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz assim para você, ó, se você pegar os dois catetos e elevar ao quadrado, o cateto 1 e o cateto 2, e somar, isso aqui vai ser a hipotenusa também ao quadrado. O Teorema de Pitágoras diz assim para vocês. A soma dos quadrados dos dois catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Não esquece disso, tá bom? A soma dos quadrados dos dois catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se você pegar os dois catetos, elevar ao quadrado e somar, isso aqui é a hipotenusa ao quadrado. Show de bola? Então, para fazer essa questão, ó, primeira coisa que você faz, pega a hipotenusa, que é 13, e eleva a 2. Fica 13 vezes 13, e dá 169. Depois, você pega o outro cateto, que é 12. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. O desejo dele é que você encontre esse cateto aqui, beleza? Então, como é que você vai fazer para encontrar o cateto? Para você encontrar o cateto que está faltando, você pega a hipotenusa que você elevou ao quadrado e subtrai do outro cateto ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto, meus amores? Com calma. 9, 5, 25. Pronto. Só que o cateto não é 25, porque 25 é o outro cateto ao quadrado. Ó. Quem é o número que elevado a 2 dá 25? É o 5. Então, outro cateto vale 5 metros. Então, deixa eu recapitular. Ele te deu a hipotenusa e um cateto e quer saber o valor do outro, não é assim? O que é que você faz? Pega a hipotenusa e eleva ao quadrado. Fiz aqui. Pega o cateto que ele forneceu e eleva ao quadrado. Está aqui. Depois subtrai um do outro. Dá 25. Aqui não é o resultado do cateto que eu estou procurando. Porque esse cateto, de acordo com a fórmula, tem que ser elevado a 2. Ó. 25 é o cateto que eu estou procurando ao quadrado. Aí você pergunta para a questão, qual é o número que elevado a 2 dá 25? É 5. Então esse cateto aqui vale 5. Letra E é o nosso gabarito. Show de bola? Belezinha? Tranquilidade total?
Então tá aí as duas primeiras questões, claro, com uma novidade que eu trouxe para vocês, que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras eu só uso esse cara quando estivermos trabalhando com quem? Com triângulo retângulo. Não esquece, pega os catetos e eleva ao quadrado e soma. Isso vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Repete comigo, ó. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Beleza? Tranquilidade? Então tá aí para vocês mais essa informaçãozinha aí, certo? Uma questão bem legal para vocês e bem bacana. Terceira, considerando-se que, muito cuidado, ó, ele fala em que na questão? Razão. Lembra que na nossa aula de razão, eu deixei bem claro que razão significa divisão. A razão entre a altura e a base de certo triângulo é igual a 3/4. Se você pegar a altura e dividir pela base, isso aqui é igual a 3/4, tá bom? A altura está para 3 e a base está para 4. E que sua altura mede 12. Ele quer saber o valor da base. Isso aqui é tranquilo, né, gente? Substitui, ó. A essa altura aqui, ele diz para nós que vale 12. Mas ele não me dá a base. E eu sei que isso aqui é 3/4. Cara, olha, eu não vou fazer muito cálculo com vocês, não. Daqui para cá, ele multiplicou por 4. Concorda comigo? 3 vezes 4, 12. Então, para manter a igualdade, aqui embaixo também, nós precisamos multiplicar por 4. 4 vezes 4 dá 16. É o valor da base, gabarito, letra A. Show de bola? Tranquilidade total com isso daí? Voltando para mim, deu para ficar ligado nessa danada? Isso aí foi boa, né? Belezinha? Vamos para cima. João gosta de caminhar em uma quadra triangular, conforme figura abaixo, de seu bairro. Quantas voltas ele precisa dar nessa quadra para caminhar 3 quilômetros? Meus amores, aqui é um triângulo retângulo, tá bom? E aqui é a hipotenusa, ó. O que foi que eu acabei de dizer para vocês? Que os catetos ao quadrado, quando somados, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. É ou não é? Pega cada cateto desse e eleva ao quadrado e soma, vai ter como resultado o quadrado da hipotenusa. Quanto é 40 ao quadrado? 1.600. 30 ao quadrado? 900. Isso aqui é o quadrado da hipotenusa. 16 com 9, 2.500. É o quadrado da hipotenusa. Pergunta para a questão. Qual o número que elevado a 2 dá 2.500? Ó, foca aqui. É 50. Porque 5 vezes 5 é 25. Então, a hipotenusa aqui, ó, vale 50 metros. Só que ele disse assim, quantas voltas eu preciso dar nesta quadra para caminhar 3 quilômetros? Vamos aqui, ó. Se você quer dar uma volta ao redor da quadra, você vai andar quantos metros? 50 mais 30 mais 40. Dá 120 metros. Pode somar, ó. Isso aqui é uma volta completa. Só que eu quero andar 3 quilômetros. 3 quilômetros significa 3.000 metros. Concorda comigo? Sistema de medidas. Quantas voltas eu vou dar? Para dar uma volta, 120 metros. E para andar 3.000 metros, eu vou precisar dar quantas voltas? É só pegar 3.000 e dividir por 120. Bora comigo? Corta 0 com 0. 300 dividido por 12 dá quanto? 300 por 12, 30 vai dar 2, 24, 6, 60, 5. Então, o cara precisa andar 25 voltas. Gabarito, letra E. Olha a questão começando a ficar mais recheada, não é isso? Triângulo retângulo, ele só deu os catetos. Primeiro passo está aqui, ó. Descobrir a hipotenusa. Lembra do teorema de Pitágoras.
30 ao quadrado, 40 ao quadrado, soma. Vai dar o quadrado da hipotenusa. Eu vou te dar uma dica, um bizuzinho, ó. Quando tiver triângulo retângulo, se tiver 3 e se tiver 4, a hipotenusa vai ser 5. Toda vez. Esse é o tal do triângulo pitagórico. Se aqui fosse 300 e aqui fosse 400, aqui ia ser 500. Se aqui é 30 e aqui é 40, aqui é 50. Se aqui fosse 3 e aqui fosse 4, aqui ia dar 5. Olha só, vocês estão entendendo? E aí você poderia fazer essa questão sem fazer esse cálculo aqui. Segunda dica, ó, que eu estou te dando. Se um dos catetos for 3 e o outro for 4, a hipotenusa é 5. Fechou? Não esquece disso, é só para esse caso. Uma volta completa aqui dá 120 metros. Para dar uma volta, eu caminho 120 metros. E 3 quilômetros, que são 3.000 metros, são necessárias quantas voltas? Aí você chama X. E aí faz a questão de boas. Tudo na paz? Tranquilidade total? Até aí tudo ok? Questões fáceis, questões acessíveis. Eu tenho certeza que você está acertando, porque eu deixei isso aí, tá com uma semana. Então, com certeza você está desenrolando bem, agora só está conferindo e marcando o Czinho aí, não é isso? Vamos para cima, vamos para a próxima. Antônio desenhou um triângulo retângulo XYZ. O triângulo retângulo XYZ tem, cara, se é triângulo retângulo, é porque ele tem um ângulo reto. Cara, eu não vou nem fazer essa questão, nem discutir mais com vocês não, tá? Se ele é um triângulo retângulo, todo triângulo retângulo tem um ângulo reto. Morreu Maria Preá, letra C. Nem olha o resto, tá bom, gente? Ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Essa aí foi só o mizinho da pipoca, tá beleza? Próximo. Analise as afirmativas a seguir. Se um terreno possui a largura igual a 149 metros e comprimento igual a 187 metros, então o perímetro desse terreno é superior a... Opa, vamos desenhar aqui. Aqui é o nosso terreno. Ele tem uma largura de 149 metros e um comprimento de 187. Cara, se o comprimento é 187, aqui é 187. Se aqui é 149, aqui é 149. Ele falou em perímetro. O que é o perímetro? Soma dos lados. 187, 187, 149, 149. Bora somar isso. Deixa eu botar aqui, ó, para nós. 187, 187, 149, 149. 7, 7, 14. 14 com 9 dá 23. Com 9, 32. Vão 3. 3 e 8, 11. 11 com 8, 19. 19 com 8, 27. Vão 2. 672 metros. Ele disse assim, é superior a esse valor. É superior? Sim. Então, esse item não está certo. Tudo bem? Fácil, né? Considere dois triângulos x e y. Sabe-se que x possui base igual a 8 centímetros e a altura igual a 16. Então, triângulo x. Base dele é 8. E a altura dele? 16. Se o triângulo y possui área 45% maior do que a área de x, a área desse cara é 45% maior que esta. Então vamos lá, com calma. Primeira coisa que eu faço é calcular a área do x. A área do x vai ser base vezes a altura por 2. Não é assim? Nessa formulazinha para calcular a área, base vezes a altura dividida por 2. 8 por 2 dá 4. A área do triângulo x vai ser igual a 64 centímetros quadrados.
4 vezes 16, 64. Pronto. Achei a área do X. Pega a segunda informação. O triângulo Y possui área 45% maior do que a área de X. Vamos calcular aqui 45% de 64. 45%. Devagarinho. Tá? Fazer bem aqui a continha, depois eu apago para vocês. Deixa eu deixar um espaço aqui no slide. Espera aí. Deixei. Deixa eu voltar aqui. Ó. 64 vezes 45 sobre 100. Quanto é 64 vezes 45? Vamos lá. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 16 com 2, 18. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 24 com 3, 27. 8, 8, 2, 8. Dá 2.880 sobre 100. Corta, fica 28,8. Então, 45% de 64 é 28,8. Só que ele deixou bem claro que é 45% a mais. Então, o Y, a área dele vai ser 64 mais 28,8. 8, 12 vai 1, 92,8. Então, o Y vai ter área 92,8. Show de bola? Tranquilo? Vamos voltar. A área de Y corresponde a menos de 89,2. Não, gente. A mais, né? Que é 92. Então, isso aí tem 2 está o quê? Está errado. Só está certo o 1. O 1 é verdadeiro. E o 2 é falso. Gabarito, letra B de bola. Show de bola? Tranquilidade total? Então, a sexta questão, letra B. Estamos aí com ela. Tudo ok. Sétimo. Questão 7 é fácil. Triângulo isósceles. Marque isso aí, tá, gente? Bora ser feliz. Ó. Triângulo é isósceles. Se é isósceles, 2 lados congruentes, 2 ângulos da base congruentes. Então, esse ângulo aqui e esse tem o mesmo tamanho. Vocês lembram que eu disse para vocês, lá na nossa aula passada, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180? Aqui já tem 70, meus amados. 180 menos 70, 110. Esse cara com esse não são iguais? Tem o mesmo tamanho? Divide por 2. Dá 55. Aqui é 55. Aqui é 55. Gabarito, letra A. Toda vez que você trabalhar com triângulo isósceles, tem 2 lados congruentes e 2 ângulos da base congruentes, tá bom? 2 ângulos da base são congruentes, não esquece disso. Se tu voltar aqui, ó, se aqui é 70, aqui esses dois valem 110. Como eles são do mesmo tamanho, divide por 2, 55, gabarito, letra A. Beleza? Tranquilidade total. Oitavo. João e Maria desejam montar uma linda horta no quintal. Como os dois são professores de matemática, decidiram fazer os canteiros com formatos geométricos. Para o repolho, o canteiro terá a forma de um círculo. E para o canteiro de cenoura, será no formato de um triângulo escaleno. Como será o canteiro da cenoura? Triângulo escaleno. Lembra comigo? 3 lados de medidas diferentes, 3 ângulos também com medidas diferentes. Todo triângulo escaleno, turma, tem 3 lados de medidas diferentes. E tem 3 ângulos também de medidas diferentes. Para você saber a resposta, basta você perceber que nas alternativas, os cantinhos que são os ângulos estão pintados de cores. Na letra A, tudo está amarelo. Isso significa dizer que os 3 ângulos são o quê? Do mesmo tamanho. Quando os 3 ângulos internos são do mesmo tamanho, o triângulo é equilátero. Quando eu tenho só 2 do mesmo tamanho, triângulo isósceles.
Aqui, ele não me deu nenhuma dimensão de como será isso aqui, ó. Então, não posso dizer que isso aqui é o da cenoura. Mas a letra C, os três ângulos são pintados de cores diferentes. Significa dizer que os três têm medidas diferentes. E quem tem três ângulos de medidas diferentes são os triângulos isósceles. Então, o canteiro da cenoura é a letra C. Olha a importância de você saber a teoria, né? Triângulo escaleno. Se eu não sei o que é um triângulo escaleno, ou se eu fico limitado só que escaleno é aquele que tem três lados diferentes, aí eu perco a questão. A ideia é, se é escaleno, tem três lados de medidas diferentes, mas tem três ângulos de medidas diferentes também. Tudo bem? Tranquilidade total? Bora para cima. Sobre um terreno retangular, sabe-se que o seu perímetro é 64 metros e que a diferença entre as medidas do maior e do menor lado mede 2. Qual a área do terreno? Cara, eu vou fazer essa questão com vocês testando, atribuindo, porque aqui é o lado maior e aqui é o lado menor. Ele disse para nós que a diferença entre eles, entre o lado maior e o lado menor, é de 2 metros. Mas também disse que o perímetro mede quanto, gente? 64. Preste atenção. Bora fazer o seguinte. Bora chamar aqui de 10. Então aqui vai ser 12. Porque o comprimento é 2 metros a mais. Eu estou colocando um valor aleatório. Botei 10. Aqui vai ser 12. Aqui seria 12. Aqui seria 10. Mas vamos pegar para essa situação e calcular o perímetro. 12 com 12, 24. 10 com 10, 20. Dá 44. Na questão, ele mencionou que o perímetro vale quanto, gente? 64. Então, com certeza, essas aqui não são as dimensões. E eu deduzo que essas dimensões são maiores. Então, vamos lá. Colocar uma outra situação aqui. Vou chamar aqui de 16. Aqui vai ser 18, que é 2 a mais. Eu aumentei logo um pouquinho, tá? 18. Presta atenção que eu estou testando, não é isso? Perímetro. 18 com 18, 36. 16 com 16, 32. Somando, dá 68. Opa, passou, ó. Aqui dá 64. Se passou, é porque esses aqui são um pouquinho menores. Então, vamos só diminuir um pouquinho aqui, ó. Chamar aqui de 14. Aqui vai ser 16. Aqui é 14, aqui é 16. 16 com 16, 32. 14 com 14, 28. Vamos lá. 32 com 28, 10. Vai 1, 60. Opa, é 64. Então, aqui não é 14, aqui pode ser 15, aqui 17. Chegamos na nossa resposta. Se aqui é 15, aqui é 17. 17 e 15. Vai dar certo, ó. 15 mais 15, 30. 17 com 17, 34. Perímetro, 64. Bateu lá para a informação. Olha só que coisa linda. Então, as dimensões são 17 e 15. A pergunta que ele faz, qual é a área do terreno? Para você calcular a área, base vezes a altura. Quanto é 17 vezes 15? Faz aí, sem medo de ser feliz, multiplica que tu vai encontrar 255. Então, a resposta é a letra que ainda, letra C. E eu fiz a questão para vocês, meus amados, como? Eu fiz a questão testando, de acordo com a informação que ele me deu. Porque ele disse que a diferença da largura para o comprimento é de 2 metros. Aí eu fui colocando valores e observando quem chegaria a 64. É a melhor forma de fazer a questão, sabe por quê? Porque se você quiser fazer a questão do jeito convencional, tu vai ter que montar uma equação aí. Ó, vai ficar muito mais trabalhoso, gente. Não tem nem para onde correr. Mas daria para fazer por equação, se você quisesse, tá? Fernando, dá para fazer por equação? Claro que dá. Como? Me ajuda aí, me dá uma luz. Vou te dizer. Olha só.
Eu vou apagar bem aqui, já que a imagem está para vocês, eu vou apagar essa parte de baixo bem aqui, tá? Como tem a gravação, então vocês só fazem voltar o vídeo para não perder isso aqui. Mas olha só, se eu quisesse fazer a questão sem testar, como é que eu faria? Se esse cara é x, esse aqui é x mais 2. Porque ele disse que é o maior lado e a diferença entre o maior e o menor lado é 2 metros. Então, se um lado é x, o outro é x mais 2. Então, aqui é x mais 2 e aqui é x. Aí você poderia arrumar uma equação. X mais 2 mais x mais 2 mais x dá 64. 1, 2, 3, 4. 4x. 2 mais 2, 4. Igual a 64. 4x é 64, 4 é positivo, passa menos. 4x é igual a 60. X é 60 dividido por 4, que dá 15. Olha que coisa linda. Então, um lado é 15, o outro é 2 a mais, vai ser 17. A área é 17 vezes 15, que dá 255. Fiz a questão para vocês através de uma equação. Ou posso fazer a questão ou testando, atribuindo valores e obedecendo à história que é contada, ou posso armar a equação. Fica a seu critério, tá bom? Estou deixando para ti duas maneiras de fazer a danada. Show de bola? Dez. Todo dia, Carlos dá 10 voltas correndo em torno de uma praça de formato retangular. A praça tem um formato de um retângulo. 80 metros de largura, 100 metros de comprimento. Quantos quilômetros Carlos corre nessa atividade? Aqui é 100, aqui é 80. Imagine que você é o Carlos e você vai dar aqui 10 voltas. Se você der uma volta, você corre 100, mais 100, mais 80, mais 80. 200 com 160, 360 metros. Só uma voltinha, 360 metros, mas são 10 voltas. Então, vai ser 360 vezes 10, que dá 3.600 metros. Só que olha para as alternativas, não aqui, pessoal, em quilômetros. 3.600 metros dividido por 1.000 dá 3,6 km. Carlos corre 3,6 km, letra B a resposta. Lembra que dentro de 1 quilômetro existem 1.000 metros, tá? Por isso que eu dividi por 1.000 aqui, ó. Que de metro para quilômetro divide por 1.000. Essa aí é só o mizinho da pipoca, né? Essa aí foi show de bola. 11. A figura apresenta um losango com medidas em centímetros. Assinale a alternativa que corresponde à área, que é só para você tirar um ponto na prova, porque você não vai perder isso. Área do losango, diagonal maior, diagonal menor, dividido por 2. Multiplica as diagonais e divide por 2. 4 vezes 2 sobre 2. Bora correr para o abraço, bora ser feliz? 8 por 2, 4 centímetros quadrados. Gabarito, letra A. Show de bola? Belezinha? Tá aí justamente a formulazinha da área do losango. Essa aqui já caiu em provas da SEMEC, aqui em Teresina. Mas perfeitamente em qualquer concurso pode ser cobrado. Sabe qual é o maior perigo dessas questões? É que ela é tão fácil, que às vezes a gente se perde e não lembra nem da fórmula. Porque é uma questão que não dá para fazer ela sem fórmula. Se você não tiver a fórmula matemática, não dá.
Próximo. 12. Considere duas figuras planas. Uma delas é um retângulo, cujos lados são 4 e 3. Vamos desenhar aqui, ó. Eu adoro desenhar, gente. Eu consigo visualizar a questão melhor. 4 metros. A outra é um quadrado. Quadrado, você sabe que tem lados de mesmo tamanho, cujas arestas medem 3. 3, 3, 3 e 3. Assim, considerando exclusivamente as informações apresentadas, a área menor corresponde a quanto da área maior? Vamos calcular as áreas. A área do retângulo, base vezes a altura, dá 12. A área do quadrado, 3 vezes 3, dá 9. Gente, observe que a área menor é 9, a área maior é 12. Qual a diferença entre eles, né? 3 metros quadrados? Ele quer justamente saber isso, ó. A área menor corresponde a quanto da área maior? Quantos por cento isso aqui é desse cara? A diferença entre eles é de quanto, né? De 3? Pronto. Então, ele é 3 metros quadrados a menos que essa área aqui, ó. Então, você pega a parte e divide pelo todo. A parte é a diferença entre eles, que é de 3 metros. O todo é porque a minha referência é a área maior. 3 dozeavos. Vamos descer. Aqui, dividir por 3, fica 1/4. Gente, todo mundo sabe na matemática que 1/4 vale o quê? 25%. Vale 25%. Opa, peraí. Desculpa. Peraí, não é 25% não. Olha só a pergunta, né? Ó. Qual é a diferença daqui para cá, né, de 3 metros? Então, essa área ela é 25% a menos que essa. Se ela é 25% a menos, ela vale em relação ao maior 75%. É como se esse 12 fosse o 100% e esse 9 é o x. Como daqui para cá baixou 25%, está aqui ó, o cálculo, é porque essa área vale 75% da outra. Então, gabarito da letra C. Olha aí, já até pegando o professor, né? Não é 25%. 25% é a diferença entre elas. Esse cara vale em relação à outra 75%. Se aqui é 100 e eu perco 25%, então aqui eu tenho 75%. Ele é 75% da área maior. Gabarito, letra quem? Letra C. Agora, se ele perguntasse assim, qual é a diferença percentual entre as áreas? Aí seria 25%. Agora, o menor é quantos por cento do maior? Se o maior é 100 e ele perde 25%, então esse menor vale 75% dele. Então, gabarito é a letra C. Viu? Cuidado com a pergunta. Ele pergunta, a área menor corresponde a quanto da área maior? 75%. Agora, qual a diferença entre as áreas dos dois? 25%. Show de bola? Beleza? Tranquilidade? Essa aqui é só o mizinho da pipoca. Eu trago essas questões que é para a gente lembrar que a gente não pode perder uma questão dessa e nem esquecer a fórmula. Trapézio. Ele quer a área. A área do trapézio me ajuda aí. Base maior, base menor, vezes a altura sobre 2. Quem é a base maior? Ele já deu 8. Base menor lá em cima, 4. A altura, 3. Divide por 2. 8 mais 4, 12. Vezes 3 sobre 2. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Então, a área vale quanto? 18. Letra D de dado. Beleza? Tranquilidade total? Tá aí a questão 13. Sem comentários. Eu tenho certeza absoluta que vocês conseguiram fazer essa danadinha.
Deseja-se revestir com azulejos quadrados um piso retangular de dimensões. Olha, o piso está aqui. Ele é retangular. Aqui é dos 2,10 metros, que é 210 centímetros, tá? Deixa eu apagar. Ficar mais bonitinho aqui. 2,10 é aqui, porque ele é menor, tá bom? 2,4 é aqui. Aqui multiplicado por 100 dá 240 centímetros. Multiplicado por 100 dá 210 centímetros. Com base nesse caso hipotético, a dimensão do maior azulejo possível para se revestir o piso de maneira exata, sem recortes. Gente, para você botar um piso aqui, ele quer saber qual a dimensão do piso. É simples, ó. O piso, para estar aqui e não ter recortes, tá? Tem que ser um número que seja divisível ao mesmo tempo por 240 e por 210. Ó, se você botar 10 aqui, dá certo? Dá, certo? Dá certo. Se você botar 20, dá, porque dá para dividir 240 e 210 por 20. Se você botar o 30, dá certo? 240 por 30 dá certo? Dá. 210 por 30 dá certo. Se você botar o 60, dá? Já não dá. Porque 210 por 60 não dá exato. Se você botar 70, também não dá, porque 240 por 70 não dá exato. Ele quer que seja exato. Então, pode ser 10? Pode, porque 240 e 210 dividido por 10 dá uma divisão exata. 240 e 210 dividido por 20 dá uma divisão exata. 240 e 210 dividido por 30 dá uma divisão exata. Mas olha a pergunta. A dimensão do maior azulejo. Qual dos três é maior? 30. Gabarito, letra C. Pode ser 10, pode ser 20 ou pode ser 30. Mas ele quer o maior possível. Se é o maior possível, tem que ser entre 10, 20 e 30, o maior é 30. Então, gabarito é a letra quem? Letra C. Beleza? Tranquilidade total? Sabe-se que a área de um quadrado é igual à área de um retângulo. A área de um quadrado é igual à área de um retângulo. Com base à altura medida 45 e 20. Então, aqui é 45, aqui é 20. Ele quer saber o perímetro do quadrado. As áreas são iguais, gente. Para você calcular a área de um quadrado, é lado vezes lado. Para você encontrar essa área, é base vezes a altura. X vezes x vai ser 900. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 900? É 30. Então, o lado do quadrado vale 30 centímetros. Só que ele quer saber o perímetro do quadrado. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro vai ser 30, mais 30, mais 30, mais 30. Que dá quanto, pessoal? 120. Gabarito, letra C. Show de bola? Bora ser feliz. Bora ser feliz. Boa, né? E a 16. No estacionamento de forma retangular, aqui, com 20 metros de largura por 45 metros de comprimento, foram disponibilizadas 80 vagas aqui dentro, também retangulares, com 2 metros de largura por 3 de comprimento. Aqui são as vaguinhas. 2 metros por 3 metros. A área em metros quadrados que sobrou para manobras em circulação. São 80 vagas dessas. Calcula a área. 3 vezes 2, 6. Vezes 80. Só de vaga foi 480 metros quadrados. Qual a área do terreno, do estacionamento? 45 vezes 20. Que dá quanto? 900. A área do terreno é 900.
As vagas que são 80 ocupam uma área de 480. Sobrou quanto? 900 menos 480. 10 menos 8 dá 2. 8 menos 4 dá 4. Ainda sobrou quanto? 420. Beleza? Tranquilidade total? Então tá aí, meus amados, para vocês, justamente o quê? O que vocês precisam, que é treinar questões. Pegamos aí com vocês 16 questões, um material bem legal, bem extenso, com questões de concurso de 2022, já novas, para que vocês treinem constantemente isso. Tá bom? Amanhã eu vou mandar o simulado de vocês. Na segunda-feira começamos etapa nova. E eu vou mandar na sexta a correção do simulado para que vocês possam ter mais material, mais questões para poder ter aí de sobra para chegar ao máximo possível de excelência. Show de bola? Meus amados, muito obrigado. Fique com Deus. Deus abençoe. Uma semana maravilhosa. Um bom feriado amanhã. Beijo. Valeu!